Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a uma aula aqui na nossa comunidade do investidor. Continuando a nossa série de aulas sobre o imposto de renda, como nós somos um grupo em sua maioria de iniciantes e uma boa parte dos integrantes fará no próximo ano a sua primeira declaração de imposto de renda, porque começou a operar na Bolsa de Valores agora, neste ano de 2020, eu estou fazendo hoje um tutorial com o passo a passo, tela a tela do programa gerador de declaração. Esse programa ele é baixado todo ano na própria página da Receita Federal, eles disponibilizam sempre no início do ano, e a gente vai conhecer na aula de hoje tela a tela e entender onde é que eu coloco cada tipo de informação. Isso é importante para que a gente possa depois, nas aulas que eu estou detalhando para cada bloco de declaração, como eu faço renda fixa, como eu declaro ações, como eu declaro fundos imobiliários, que a gente está tendo essa demanda aula a aula, é importante para que vocês já estejam familiarizados com as telas do programa, combinado? Vamos então uma a uma aqui. Bom, antes de começar, o que é importante a gente não esquecer? Esse programa gerador da declaração de imposto de renda, todo ano, como eu disse, ele vai ficar disponibilizado lá na página da Receita Federal. Então, eu preciso fazer o download desse programa, é a minha primeira providência. Eu vou baixá-lo no computador, no tablet, no celular, enfim, no dispositivo que eu tiver à minha disposição, e vou seguir as instruções aí a partir dessas orientações que a gente está recebendo aqui na aula. Importante também, fazer, é uma parte preparatória. Então, eu faço o download do programa, eu já reúno todos os documentos necessários, então, os meus documentos pessoais, de dependentes, se eu for incluí-los na minha declaração, comprovantes de residência, comprovantes dos rendimentos, enfim, todos os informes que eu vou recebendo por e-mail ou que eu acesso através do site da minha corretora. É importante que eu tenha ali todas as informações em mãos para que eu comece a fazer o preenchimento. E isso tudo ajuda a que você faça a sua declaração dentro do prazo, porque quem faz a declaração fora do prazo tem por obrigatoriedade o pagamento de uma multa. Aqui eu tenho o valor de hoje, é claro, A gente tem sempre que verificar qual é o valor vigente, mas hoje seria um valor de R$ 165,74. Essa multa ela é limitada também a 20% do imposto previsto. Então, é muito importante cumprir prazos. E quanto mais a gente se organizar e a gente já tiver o conhecimento, tiver uma ideia da demanda que isso vai gerar, melhor para cada um de nós, combinado? Vamos lá, então. Primeira tela, gente, a tela inicial, importar dados ou começar do zero. Primeiro passo, depois que você instalar e abrir o aplicativo da Receita Federal, a gente vai ter acesso a essas três telas aqui. É a primeira coisa, o primeiro contato que nós vamos ter lá dentro do programa. Criar uma nova declaração, a gente tem a opção de importar dados ou importar uma declaração pré-preenchida. Isso é para quem fez a declaração no ano anterior. Então, eu já comentei numa das aulas que a primeira declaração vai ser a mais trabalhosa, porque a gente literalmente tem que fazer o preenchimento de todos os campos, É a primeira declaração. Nos anos seguintes, isso se torna mais fácil, porque a gente pode importar a declaração anterior e só vai atualizando os dados. Então, facilita muito, tá bom? Então, no caso, eu importo a declaração pré-preenchida do ano anterior, para quem fez, e isso vai facilitar demais o preenchimento de toda a declaração do ano atual. E se você for iniciar uma declaração em branco, aqui você vai precisar informar o seu nome completo, o seu CPF, e aí segue em frente a partir desse ponto. Gente, sempre muito cuidado, confiram todos os campos do preenchimento. Um número errado, uma letra errada, gera inconsistência, a gente pode cair na malha fina. Então, é só ter atenção e capricho aí no trabalho que a gente está executando, combinado? Agora a gente vai seguir ali, vocês estão vendo na tela o menu ali à esquerda, o menu vertical. A gente vai seguir ponto a ponto para que fique muito claro, muito tranquilo. Lembrando, não tem uma preocupação, preciso aprender, preciso decorar, preciso memorizar isso. Não, esse é um material que vai ficar para consulta. Então, agora é importante o aprendizado. É importante que vocês tenham a ideia geral e aquela segurança, eu tenho lá para consultar quando efetivamente eu for usar. Então, esse é o objetivo. Quando vocês forem efetivamente preencher a declaração,
O material está aqui disponível no nosso canal para consulta, e aí a gente vai tela a tela, passo a passo, refrescando a memória e revisitando os conceitos, tá bom? Então vamos lá passo a passo. Nessa aba Identificação do Contribuinte, né, a gente clica ali, a gente vai clicando em cada uma das opções do menu ali à esquerda, a gente vai preencher com os nossos dados pessoais completos. Vou colocar tudo, olha, a gente tem aqui um print da tela, data de nascimento, endereço, título de eleitor, ocupação. É importante que vocês tenham os documentos em mãos para que possa fazer o preenchimento e, como eu disse, toma muito cuidado para não digitar qualquer informação errada. Esse é o único ponto de atenção, para que não gere nenhuma inconsistência. Então, aqui é só isso que a gente tem para preencher. O próximo menu é o menu de dependentes. Então, caso você tenha dependentes, é aqui que você vai informar os dados deles, de todos os dependentes, incluindo os rendimentos, dívidas e bens, se esses dependentes tiverem. E é obrigatório, antes não era, mas agora é obrigatório informar os CPFs de cada um dos dependentes. Então, toma muito cuidado nesse ponto, qual é aqui, né, o ponto de atenção, de não colocar aqui pessoas que a Receita Federal não considera como dependentes legais. Então, que não estão habilitadas para estarem aqui nessa aba. Eu deixei aqui para vocês uma relação completa de todas as situações nas quais a Receita considera como dependentes legais. Então, não vou ler um a um para não nos estendermos muito, mas aqui vocês têm para a consulta futura e para uma leitura agora, todos os itens bastante detalhados, tá bom? Então, um exemplo aqui, olha, companheiro ou companheira com quem o contribuinte tenha um filho, mesmo que já estejam separados, ou viva há mais de 5 anos, ou cônjuge, filho ou enteado até 21 anos de idade, ou aí não tem limite de idade se ele tiver alguma incapacitação física ou mental para o trabalho, ou filho enteado se estiver cursando faculdade, né? Se tiver em qualquer estabelecimento de ensino superior ou mesmo escola técnica de 2º grau, com o limite de 24 anos de idade, e por aí vai na sequência. Então é só a gente ler com calma, com atenção, e a gente vai identificar se a gente tem pessoas que a gente pode, para efeitos de declaração de imposto de renda, lançar aqui como nossos dependentes, tá bom? Próximo menu é o de alimentandos, tá? Vamos entender, então, o que são essas informações sobre alimentandos. Pode ver que, olha, as telas, gente, são simples. O maior, acho que medo que todo mundo carrega em si é de fazer errado, né? E que parece tudo muito complicado, é de ter o entendimento do que cada item e, nossa, vou fazer errado, mas na verdade é tudo muito simples, as telas são muito limpas, as informações são muito objetivas, eu só preciso realmente ter o entendimento de onde eu coloco cada tipo de informação, e depois é muito tranquilo, é trabalhoso, é demorado, é cansativo, tudo isso, mas não é impossível, não é nem tão complicado de fazer, tá bom? Nessa aba aqui de alimentandos, o que a gente declara? Nós vamos colocar os dados de todas as pessoas que recebem pensão alimentícia, mas por decisão judicial. Eu preciso ter isto legalizado. Então, por exemplo, se eu pago pensão para o filho de um ex-companheiro, tendo um acordo na justiça para isso, não é verbal, eu coloco aqui como dependente. E uma outra coisa que as pessoas costumam errar, é só um ponto de atenção aqui para lembrar, é que os alimentandos, eles não podem ser declarados como dependentes na mesma declaração. Ou então eu vou colocar como alimentando ou como dependentes de acordo com a categoria onde ele mais se enquadrar, tá bom? Então, ou ele é alimentando ou ele é dependente. Eu preciso identificar isso corretamente e colocar no campo. Combinado? Se é filho, ele é dependente, no sentido de que mora comigo e depende diretamente. Se ele é um alimentando, ele é filho de um ex-cônjuge, por exemplo, onde eu somente pago uma pensão alimentícia por declaração judicial, ele é um alimentando. Próximo menu é rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Tá bom? Então, todos os rendimentos relacionados a trabalho formal vão entrar aqui nessa aba. Aqui eu informo, então,
todos esses tipos de rendimento. São os trabalhadores assalariados, mesmo freelancers, porque eu estou recebendo freelancer ou autônomo, eu estou recebendo de pessoa jurídica, né? Então vamos lá, resumindo. Aqui vai aplicar trabalhador freelancer, trabalhador assalariado, e aí eu vou usar o informe de rendimento que eu recebo da própria empresa onde eu trabalho, ou das empresas que eu trabalhei no ano anterior, se houver, é claro, tá bom? E aqui é muito importante, olha, a tela também é muito simples de preencher, mas é importante que eu preencha todos os dados, não deixem campos em branco. Então, eu vou colocar o CNPJ da fonte pagadora, o valor dos rendimentos, contribuição previdenciária, imposto retido na fonte, 13º salário e o imposto de renda que incidiu sobre o 13º. E isso está tudo lá no informe de rendimentos. É literalmente eu transportar os dados para a tela, da forma como está no rendimento, exatamente. O próximo menu é aqui, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física no exterior. Somente para quem recebeu dinheiro de alguém no exterior. Então, algumas telas a gente vai só pular. Se não diz respeito a você, é só pular, deixar em branco, não tem que fazer nada a respeito disso, mas a gente está passando uma a uma, por quê? Cada um tem uma realidade, isso pode, de repente, fazer sentido ou ser necessário para você, tá bom? Então, se você não recebeu nenhum tipo de rendimento de pessoa física que mora no exterior, você não precisa preencher, pula e vida segue. Se você se enquadra nessa situação, você vai informar o rendimento de trabalho não assalariado, né, assim que é o termo técnico aqui, no mês correspondente, porque pode ser que você receba mensalmente ou pode ser que você recebeu valores esporádicos. Então, você vai colocar ali em cada mês o valor recebido, se houver, tá bom? E você pode fazer isso também com dependentes, caso um deles se enquadre nessa situação. Imagina que você tem uma situação hipotética aqui. Eu sou divorciada, tenho um filho com o meu ex-marido e ele reside no exterior. E aí, esporadicamente, isso não tem a ver com a pensão alimentícia, mas esporadicamente ele manda valores do exterior para ajudar aqui na educação do filho e em outros itens. É aqui que eu vou colocar, de acordo com o mês dos recebimentos, para ele que é meu dependente. Combinado? Próximo menu, rendimentos isentos e não tributáveis. São todos os rendimentos que não pagam imposto, tá bom? Então, nessa ficha aqui, nesse menu, vão entrar todos os rendimentos que são livres de imposto de renda. Então, de novo, né, a gente já vem conversando sobre isso, mas assim, eu não pago imposto de renda, mas eu preciso declarar ao leão. Tá? Então, pagar é uma coisa, declarar é outra, já vimos em aulas anteriores, mas declarar é obrigatório. E quais que são esses tipos de rendimentos? Gente, tem uma infinidade. Então, alguns exemplos aqui, juros sobre aplicações financeiras, inclusive a poupança. Você precisa colocar aqui os seus rendimentos que são não tributáveis. Então, alguns exemplos, a poupança, tesouro direto, dividendos que nós recebemos sobre ações, heranças recebidas após finalizar lá o processo de inventário. Então, tem uma infinidade de situações, esses são os mais comuns, os mais conhecidos. Mas todo tipo de rendimento que eu recebi isento de imposto de renda é aqui nessa tela que a gente vai cadastrar. Próximo menu é rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Aqui vão entrar os valores extraordinários. Então, por exemplo, juros sobre capital próprio é aqui que eu lanço e não na tela anterior. Aqui é que eu preciso ter a separação. Por exemplo, dividendos é isento de imposto de renda. O JCP, que é o juro sobre capital próprio, ele já retém na fonte. Quando eu já recebo líquido quando cai na conta da minha corretora. Só que ele não é isento. Então, eu preciso lançar na tela correta aqui. É só essa diferença. Então, poxa, recebi dividendos, eu vou na tela anterior. Ah, isso daqui é JCP? Isso aqui eu vou lançar no menu seguinte. Simples assim, tá bom? Então, os juros de capital próprio entram nessa tela, que é aquela parte dos lucros que a empresa também distribui aos acionistas, da mesma forma que os dividendos, só que no JCP incide imposto de renda. Participação nos lucros e resultados, a famosa PLR, às vezes muda um pouquinho a sigla de empresa para outra, é aqui que nós declaramos também. E esses dados sempre, como eu já disse, vão ser sempre encontrados lá nos informes de rendimentos da fonte pagadora. Seja
a empresa que pagou o JCP, seja a tua empresa empregadora que pagou a PLR e assim por diante. Depois nós temos o menu rendimentos tributáveis de PJ com exigibilidade suspensa. Que medo que dá disso, né? Será que morde? Aqui a maioria das pessoas, gente, só pula a tela, tá bom? Ignora essa etapa e segue adiante. Mas pode ser que num determinado ano você tenha um cenário onde você precisa declarar. O que todo esse nome assustador quer nos dizer? Aqui a gente só vai declarar, por exemplo, se eu estou com algum processo na justiça que ainda não foi julgado e definido, então eu tenho tributos a pagar, mas eu estou questionando isso na justiça e não tem uma decisão ainda. Então é aqui que eu lanço, tá? Então, pessoa física não tem tanto isso, mas enfim, essa aba existe com esse objetivo, tá bom? Estou questionando judicialmente algum pagamento de tributo, porque eu não concordei ou porque entendo que está errado, eu vou lançar isso aqui até que se determine, né, se tem um julgamento pela justiça, tá bom? Então, a maioria de nós vai pular e seguir em frente. Essa aba também, de vez em quando, pode acontecer, da mesma forma que a anterior, é algum caso muito pontual que eu possa precisar utilizar, que são rendimentos recebidos acumuladamente, tá? Então, aqui a gente vai declarar todos os valores tributáveis, ou seja, aqueles sobre os quais eu preciso pagar imposto, que foram recebidos com atraso de uma única vez. Os mais comuns são os créditos, né, os valores que a gente recebe através de processos que a gente moveu na Justiça do Trabalho, Justiça Federal ou Justiça Estadual. Então fica lá rolando na justiça há vários anos, como acontece infelizmente no nosso país. Quando a gente tem o recebimento desse rendimento, que ele vem acumulado, acrescido de juros, né, que é todo aquele cálculo que o próprio Tribunal de Justiça faz, aí é nesta aba que eu preciso efetuar a declaração. Então são casos pontuais somente, tá bom? Aqui no menu Imposto Pago ou Retido na Fonte, essa parte é bem tranquila, ela dá muito menos trabalho, porque conforme a gente vai preenchendo os menus anteriores, o próprio programa aqui da Receita Federal, ele vai fazendo um preenchimento automático, tá bom? Então eu vou preenchendo os dados anteriores e ele vai alimentando essa aba aqui, é muito tranquila. Só na parte do imposto complementar é que eu vou fazer algum preenchimento no caso de quem recebe rendimentos de mais de uma fonte pagadora, né? Eu tenho mais de uma fonte pagadora, então eu vou precisar colocar aqui na parte complementar. Um outro exemplo também que pode utilizar esse menu, quem vive no exterior, né? Não moro no Brasil, mas eu tenho alguns pagamentos que são compensados aqui. Aí eu vou ter que preencher um campo específico que tem nessa aba, que é o campo de imposto pago no exterior pelo titular ou dependentes. Ou seja, eu moro lá, compenso algum pagamento aqui, então eu uso esse campo porque eu estou exatamente comunicando à Receita Federal que esse imposto, né, ele está sendo pago lá no exterior por algum titular ou algum dependente, tá bom? Então são situações muito pontuais, pode servir para uma ou outra pessoa, como a gente está passando aqui na íntegra, a gente está navegando em todas as telas, mas várias delas a gente não vai utilizar na nossa declaração anual, ok? Pagamentos efetuados. Aqui a gente somente vai usar essa aba também quem optar por entregar a declaração completa e que quer deduzir os gastos no imposto de renda. Então, é aqui que a gente vai lançar todos os gastos com educação, com saúde, planos de previdência, o PGBL e outros que a gente tem ali, né, dentro da declaração de imposto de renda que a gente pode lançar como pagamentos deduzíveis. E é importante também nessa tela aqui informar os valores que foram pagos e sempre precisa constar o CNPJ da empresa que forneceu o serviço. Sem o CNPJ vocês não conseguem fazer o lançamento ou vai gerar inconsistência, tá bom? Próximo aqui é o menu de doações efetuadas. Então, se você fez a doação de algum bem, um imóvel, um veículo para alguém, é preciso que você informe o valor da doação, né, o valor de mercado daquele item que você doou e o nome do beneficiário, tá? Isso é extremamente importante. Então, se aconteceu isso, também são eventos, percebam que são várias ocorrências pontuais, tá bom?
Aba de bens e direitos. Essa aqui a gente vai utilizar bastante para quem opera em bolsa, tá bom? Aqui a gente declara todos os bens de valor, né? Então, a parte de veículos e de imóveis entra aqui. A gente precisa escolher o tipo de bem, o país que o bem está situado, que é 105 Brasil, na maior parte, né, no nosso caso, mas enfim, a gente precisa ali definir a localização, descrever, faz uma discriminação ali bem resumida, mas bem clara, e colocar o valor no final do ano passado e do ano anterior. Sempre a gente trabalha ali com os 2 últimos anos. Se você adquiriu naquele último ano, você vai deixar o outro campo em branco e vai colocar somente desse último ano onde você adquiriu, tá bom? Aí você deixa um dos campos zerados. Dinheiro que a gente tem em contas bancárias, o saldo da conta corrente lá no dia 31/12, entra aqui nessa aba, nessa ficha. Então, a gente vai informar o valor que eu tinha lá, né, no dia 31, como eu falei. Aí tem o campo código, que é a segunda coluna que vocês estão vendo ali na tela. A gente vai especificar qual é o bem que eu desejo declarar. Então, tem um código, é uma barra de rolagem, tem o código e a descrição ao lado. Vocês vão identificar ali aquela que se enquadra e vão escolher o código correto. Tudo que a gente coloca aqui nessa aba, nesse menu, não vai alterar os valores de imposto que eu vou pagar ou que vão me ser restituídos lá no final da declaração, mas é obrigatório o preenchimento. Sempre para acrescentar um item, eu clico aqui em novo, como vocês estão vendo sinalizado aqui, clico em novo, vai abrir uma tela, eu preencho os dados e ele vai acumulando aqui nessa tela que a gente tem o print. Informe de dívidas, perdão, a gente tem aqui dívidas e ônus reais. Então, qualquer dívida que a gente tenha a partir de R$5.000, ela deve ser declarada também no imposto de renda. E é nessa ficha aqui, é nessa aba, o local correto para eu fazer essa informação. Então, eu preciso colocar ali o tipo da dívida, a natureza do credor e os valores. Também sempre tem dos 2 últimos anos. Se você não tem, porque é uma dívida mais recente que você adquiriu ali neste último ano, você deixa o campo anterior zerado, tá bom? Aqui entram financiamentos ao contrário, me perdoem. Neste campo é o único ponto de atenção. Os financiamentos de imóveis não é aqui que a gente vai declarar. Lá na aba anterior, bens e direitos, tem um item lá, situação, que fica dentro dessa aba. É lá que a gente coloca, quando eu coloco um imóvel que ainda está em financiamento, lá eu tenho um campo situação, onde eu vou especificar essa condição daquele imóvel, tá bom? Mas ele já faz parte de bens e direitos, porque ele é um imóvel que consta em nosso nome. Bom, aqui é a parte que nos ajuda muito, né? Nessa aba aqui, verificar pendências, é muito importante, claro, que antes da gente fazer o envio, embora a gente possa depois fazer uma declaração retificadora, mas é muito importante que a gente cheque todas as informações para identificar erros. E essa aba nos ajuda imensamente. Por quê? Aqui o próprio sistema já vai identificar uma série de pendências. Então, eu preciso revisar todos esses dados antes de concluir o envio, para evitar que a gente caia na malha fina. Então, eu vou checar todas as informações, porque aqui o programa ele vai nos trazer dados que a gente esqueceu de preencher ou que geraram inconsistência. Agora, digitação, códigos errados, valores, isso tudo eu preciso fazer uma checagem manual mesmo. Então, eu vou olhar novamente todas as abas, todos os itens e conferir. Só que esse menu verificar pendências, ele já nos ajuda a filtrar uma série de coisas que eventualmente eu tenha esquecido de preencher ou que não esteja muito correto, tá bom? Então, trazendo aqui a identificação dos erros, vai na aba correspondente, faz a correção, volta aqui, ele vai sempre zerando as pendências, não tem mais nenhuma pendência, foi lá e conferiu também tudo que foi digitado, tá ok, é só seguir em frente. E o último passo é enviar a declaração, que é quando a gente vem aqui nessa parte final, tá bom? E aí, neste momento, o programa gerador de declaração, ele vai perguntar o tipo de declaração que você quer fazer. Se você vai fazer pelo desconto simplificado de 20% ou pelo modelo completo, onde você faz a dedução de gastos. O próprio programa faz uma simulação. Quando você escolhe ali a simplificada, o S verdinho ali, ou a completa, o C laranja,
ele já vai informar o modelo mais vantajoso para você, que é aquele que vai cobrar menos imposto devido ou então o que dá o maior valor de restituição. Quando vocês selecionam uma, ele já dá ali os valores, a pagar ou a receber ou a restituir. Então, vocês conseguem escolher de uma maneira mais tranquila, tá bom? Escolher o modelo é só clicar em entregar a declaração. E aí, antigamente a gente tinha que usar o programa ReceitaNet para fazer o envio, agora nós não precisamos mais, é feito tudo aqui direto do programa gerador. Se você perceber, depois de enviar, meu Deus do céu, enviei alguma coisa errada ou esqueci de colocar, não tem problema, tudo tem jeito. Você pode entrar novamente e fazer uma declaração retificadora, desde que esteja dentro dos prazos legais para isso. Gente, prontinho. É isso, a gente acabou de caminhar aqui, de conhecer todas as telas do programa gerador de declaração anual. É muito importante que vocês nunca se esqueçam de 2 pontos. Sempre verificar se naquele ano, né, que a gente está fazendo a declaração teve alguma mudança. Às vezes a Receita altera algum código, algum detalhezinho de tela, mas no geral aqui a gente tem um tutorial que serve para a vida toda. Mas é só verificar se teve alguma atualização, algum ponto importante. E um outro item, essas videoaulas aqui, a sequência delas, elas têm somente um objetivo educacional. Então, ficaram com dúvidas? É importante que você procure um profissional especializado, que você contate um contador da sua segurança e que se certifique de que ele tem experiência em declaração de renda variável. Combinado? Gratidão enorme, fica sempre o convite para quem ainda não está participando do nosso canal no Telegram e a gente se vê na próxima aula. Gratidão mais uma vez pela companhia de vocês.